Olá, boa tarde. Iremos falar hoje sobre Carnegie-Hilleris, uma compreensão abrangente sobre a aprendizagem humana. Essa é uma teoria de aprendizagem que irei abordar hoje aqui na disciplina de teorias de aprendizagem, apresentada pelo professor Saulo, e eu sou a aluna Ana Camila. Irei falar sobre Hilleris hoje. Carnegie-Hilleris foi um educador e psicólogo dinamarquês, nascido em 1945 e falecido em 2022. Temos poucas informações dele na literatura da língua portuguesa, mas Hilleris é um teórico da educação dinamarquês, como foi explicado. Ele nasceu na Dinamarca e ele tem diversas contribuições para a compreensão das teorias de aprendizagem, principalmente da educação de adultos. Ele é conhecido por explorar a interação entre aspectos individuais e sociais da aprendizagem, é o que iremos abordar mais adiante. Ele sempre enfatiza a importância tanto da experiência social quanto do contexto no geral. Hilleris estudou psicologia na Universidade de Aarhus, na Dinamarca, e recebeu seu doutorado em 1976. Ele trabalhou como professor e pesquisador na Universidade de Aarhus, na mesma universidade que concluiu seu doutorado, e também como consultor para organizações internacionais como a Unesco e o Conselho da Europa. Ele publicou mais de 20 livros na área de educação, incluindo The Learning Paradox, de 1991. Temos aqui uma frase bem impactante que o autor traz no texto, no seu livro. Qualquer processo que, em organismos vivos, leve uma mudança permanente em capacidades e que não se deva unicamente ao amadurecimento biológico ou ao envelhecimento. Aqui ele está falando sobre o processo de aprendizagem. Ele também reduz esse processo, tal processo, em algo muito complexo. Então, ele traz essa fala, né, que é qualquer processo que gere mudança. Mas, logo em seguida, ele argumenta que todas as dimensões são importantes para um aprendizado eficaz, embora seja algo complexo. Então, ele diz que, em seu livro, publicado em 2003, na página 3, ele traz essa formulação muito aberta. Agora nós vamos falar sobre a teoria de Hilleris. Nesse esquema, trazemos a sua estrutura da teoria. Nós temos aí um esquema representado por diversas setas, onde essas setas se interligam de alguma forma. Em cima nós temos a base, que temos biologia, psicologia, ciência social. Ao meio, nós temos a aprendizagem, que envolve estruturas, tipos de aprendizagem e os obstáculos, que também fazem parte. Logo em seguida, nós temos a aplicação dessa aprendizagem, que envolve a pedagogia, políticas de aprendizagem. Mas, aos extremos, nós temos algo que é básico para Hilleris, é algo que ele é reconhecido, que é justamente as condições internas e externas. As internas envolvem disposições, idade, situação subjetiva, e externa, espaço de aprendizagem, sociedade e situação objetiva. Então, aí nós temos primeira estrutura que fala da aprendizagem de Hilleris. Agora nós iremos falar sobre dois processos muito diferentes. Falaremos dos processos internos e externos, que envolvem as teorias mais tradicionais e outras mais contemporâneas, teorias modernas. No caso do processo interno, nós estamos falando de um processo psicológico de elaboração e aquisição. A gente sabe, é sabido que esses processos internos tradicionais são teorias behavioristas e cognitivistas da aprendizagem. Então, trabalha-se com esse processo psicológico interno, envolve apenas o interno. Já o externo, trabalha-se com teorias modernas da aprendizagem social. São processos entre o indivíduo e o seu ambiente cultural, social ou material. Então, Hilleris propõe em seu texto que alguns autores gostam de trabalhar com as teorias mais isoladas. No caso, alguns autores gostam de trabalhar apenas com o processo interno, outros com o processo externo. E isso não que seja inválido. Na verdade, é importante estudar separadamente, mas Hilleris propõe a combinação dos dois, tanto interno quanto externo. E aí nós temos a representação da teoria de Hilleris em um esquema aqui, composto por duas setas de mão dupla. Representa-se, então, um modelo do campo da aprendizagem
E aí, na parte superior, nós temos um processo interno e na parte de baixo, né, inferior, processo externo, que está no centro aí de todo esse modelo é o indivíduo que tanto no processo externo está envolvido com a interação com o meio ambiente, com o ambiente, com o meio que ele está inserido, e no processo interno está envolvido ali as suas emoções, os incentivos, o que ele sabe, ou seja, o conteúdo e o incentivo. É como ele adquire, né? Como é que acontece essa aquisição da aprendizagem. Então nós temos aí 3 dimensões representadas, que em seguida teremos um outro modelo mais abrangente, que é esse modelo que é um triângulo, que é representando a teoria de Hillary. Tudo o que está envolvido na aprendizagem para ele. Toda aprendizagem sempre envolve 3 dimensões, que já foi representado anteriormente: conteúdo, incentivo e interação. Ou seja, nós temos aí parte superior interno e inferior externo. E aí nós teremos uma ramificação, ou seja, o conteúdo envolve conhecimento, entendimento, habilidade. E o incentivo já envolve motivação, emoção e volição. Como aquele indivíduo será motivado a aprender? Como ele construiu essas habilidades? Como ele desenvolveu tais habilidades e conhecimento? Então, nós temos aí também a integração, que é a ação, comunicação e cooperação. Então, o indivíduo vai estar ali a todo instante se interagindo com o meio que ele se encontra, resultando assim em outros 3 campos, que é a integração, equilíbrio mental e corporal, significado e capacidade. Então, aí nós temos uma representação que está no seu texto, na teoria contemporânea de aprendizagem, no livro para se falar de aprendizagem para Hillary. E aí agora nós iremos adentrar em cada dimensão. A dimensão do conteúdo diz respeito àquilo que é aprendido, o que o indivíduo já sabe, né? Isso costuma ser descrito como habilidades e conhecimento e habilidade. Opiniões, significados, posturas, valores, modos de agir, métodos e estratégias. Assim, essa dimensão, a busca do indivíduo envolve construir significado e capacidade para lidar com os desafios da vida prática e assim desenvolver uma funcionalidade pessoal geral. Então, é tudo aquilo que ele adquire para que haja um desenvolvimento. Já na dimensão do incentivo, que envolve as suas emoções e toda a questão interna do indivíduo, proporciona e direciona a energia mental necessária para o processo de aprendizagem. Ela compreende elementos como sentimentos, emoções, motivação e decisão. A sua função é garantir o equilíbrio mental contínuo do indivíduo e assim desenvolver simultaneamente uma sensibilidade pessoal. Já na dimensão da interação, na parte inferior do triângulo proposto por Hillary, proporciona os impulsos que dão início ao processo de aprendizagem, ocorre na formação de percepção, transmissão, experiência, imitação, atividade, participação e etc. Tudo que envolve a interação, desde a sua fase, da sua fase inicial até a idade adulta. Ela serve de integração pessoal em comunidades, na sociedade, e assim também constrói a sociedade do indivíduo. Todavia, essa construção ocorre necessariamente por meio das 2 outras dimensões. Então, para que haja interação e essa troca de conhecimento, de experiência, o indivíduo precisa construir essas habilidades de conhecimento e também trabalhar nas suas emoções e nas suas motivações. E aí nós partiremos agora para os 4 tipos de aprendizagem. A primeira, representada por essa figura da criança cortando um papel, representa uma aprendizagem cumulativa ou mecânica, que pode se perceber ali na fase inicial do indivíduo, quando ele está aprendendo a manusear, por exemplo, uma colher, essa tesoura aí representada. Então, são aprendizagens mecânicas, que terá repetição. Então, é algo que vai se acumular ao longo do crescimento. É algo que o indivíduo vai imitar para poder aprender. Já a segunda figura representa uma aprendizagem assimilativa ou por adição. Aí nós temos uma representação da adição, que logo em seguida o indivíduo aprende a multiplicação. Então, ele vai associando aquele conteúdo multiplicação com o conteúdo adição. E assim nós temos uma aprendizagem assimilativa. A terceira, nós já temos uma aprendizagem acomodativa ou transcendente. Então, representa-se aí forças, ou seja, força-peso, que é representado na física como a massa do corpo vezes a gravidade, de onde esse corpo está inserido. A aceleração da gravidade, né? Então, nós temos aí que o peso, representado por essas caixas, estão representado em Newton, que é uma unidade de medida de força.
mas muito se confunde com o peso, essa palavra peso, com aquilo que nós vemos, aquele valor numérico que nós vemos na balança, que na verdade é a massa do indivíduo. Então, nós temos aí uma troca. O aluno, ele vai aprender que o que ele vê na balança não é o seu peso, e sim a sua massa, que o seu peso vai depender da gravidade do local que ele está. Então, vai haver uma transcendência. Já na quarta imagem, nós temos uma aprendizagem significativa ou transformadora, que é justamente a questão de ter um significado, de haver uma mudança a partir daquela aprendizagem. E, por fim, nós temos os obstáculos que encontramos no processo de ensino-aprendizagem, que é um dos problemas é que a grande parte da aprendizagem pretendida não ocorre, é incompleta ou distorcida. Então, é o que acontece quando se é passada uma informação correta e o aluno, ele entende de uma maneira que muitas das vezes não é o certo. É uma aprendizagem errônea, ocorre em decorrência de mal-entendidos, falta de concentração, aprendizagem prévia e insuficiente. Então, às vezes há essa troca, até mesmo por parte do aluno ou do professor para o aluno. Então, nós temos esses obstáculos que são enfrentados durante o processo de ensino-aprendizagem, que também é relatado na teoria de Hilliard. Então, nós abordamos aqui justamente essa compreensão abrangente da aprendizagem humana, que está sendo relatada no livro Teorias Contemporâneas da Aprendizagem. E é isso. Obrigada.